Olá, turma, muito bom dia. Obrigado aí pela presença de todos aí. Vamos iniciar aí o primeiro webinar do Acelerato, falando aí de um tema bastante importante aí para a turma do varejo. É o custo invisível de não mapear processos em supermercados. Na verdade, turma, isso aqui é para a gente entender onde a gente pode melhorar como eficiência operacional a nossa operação, de maneira que a gente vai diminuir o custo. E aqui a gente vai entender um pouquinho de como que são esses custos, como eles aparecem e a gente não percebe, e também como a gente pode resolver alguns planos de ação aqui para poder melhorar o teu fluxo operacional, tá bom? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Alex Duarte, eu tenho 11 anos aqui de Bluesoft, eu sou Head de Operações do Acelerato. O Acelerato também tem 11 anos, eu participei desde o início do projeto do Acelerato, e ele surgiu também da necessidade da própria Bluesoft. Tanto a Bluesoft quanto a Acelerato são empresas aqui que são especialistas em sistemas para varejo, trazendo ali mais agilidade, mais organização operacional. O Acelerato hoje conta com 250 empresas sendo atendidas em todo o Brasil e mais de 100 clientes do varejo de grande porte. Então a ideia aqui é a gente transformar o caos, né, da comunicação em fluxos de resolução. Eu quero começar aqui então, turma, trazendo essa reflexão, né, de qual é o custo do tempo morto. Então a primeira coisa aqui é a inércia que custa caro. O que quer dizer isso, turma? Isso aqui é assim, o erro, o defeito, o problema, ele sempre vai acontecer. A gente não vai conseguir evitar isso. Agora, o grande problema do erro é o tempo que se leva da, do momento que ele aparece até o momento em que ele começa a ser resolvido ou que de fato ele é resolvido. Esse time, né, esse tempo aí que leva para a gente de fato tratar é o que vai trazer um pouco desse custo invisível que a gente não está enxergando, tá? E aí falar também do clima organizacional, né? O que quer dizer isso? Uma empresa que ela está focada só em resolver problemas, ela não tem uma cultura muito positiva e ela vai trazer ali um desgaste desnecessário para o seu time. O seu time ele vai ficar trabalhando ali o tempo todo pressionado, com problema para resolver, sem organização de processo. Então isso tende a trazer uma perspectiva negativa ali para o dia a dia do colaborador. Isso impacta diretamente ali na percepção de valor. Quem que tem a percepção de valor? É o teu cliente final, é a ponta mais importante do teu processo. Então, quando a gente entra numa loja, ela não está organizada, ela não está abastecida, ela tem um caixa ali que parou de funcionar, isso vai trazer ali uma percepção de valor negativa para o teu negócio. Isso, consequentemente, também vai influenciar ali no teu custo, vai impactar ali no teu custo e você vai estar perdendo dinheiro. Então, ali, né, para finalizar, a venda perdida em tempo real. Então, imagine ali um caixa, né, que está quebrado, que está deixando de funcionar, uma balança ali que está deixando de pesar, ali a carne ali no açougue, ali na padaria. Isso está trazendo, né, prejuízo para você continuamente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, eu tenho um mercado que é ali na rua da minha casa e eu não tenho frequência de ir lá, porque eu já tive umas duas, três experiências de ir e quando eu vou passar no caixa, eu vejo que só tem dois, três caixas funcionando e eu sempre pego fila. Eu prefiro andar 2 quilômetros e ir num outro mercado, onde eu consigo ser atendido imediatamente, o fluxo ali, a loja é bem organizada, bem abastecida, eu consigo resolver tudo num tempo menor, apesar de ser mais distante da minha casa. São exemplos ali que a gente precisa ter essa percepção de mercado, de operação, para poder melhorar ali a nossa eficiência no dia a dia. E aí, trazendo junto com isso ali, né, qual que são os cenários, né, alguns cenários aqui de loja travada, né? O exemplo ali do checkout parado ali é muito comum, né? Você está com um problema ali no checkout, ele não está funcionando, ou até você não está com o quadro de funcionários ideal para atender aquela demanda daquele horário, ou você não se programou ali para o dia de pagamento, você ter mais caixas abertos, isso tudo influencia. É uma questão de processo e organizar as coisas como elas devem ser. Mas para isso você tem que organizar e criar planos de ação para isso. Um ar-condicionado ali, infraestrutura. Imagina ali uma loja que você entra e você vai uma, duas, três vezes e aquele ar-condicionado você vê que está quebrado, é uma loja quente. Como que o teu cliente ele vai se sentir? Então são coisas ali que, de forma invisível, vão impactando ali no teu negócio, você vai perdendo cliente, né? E você não está vendo ali onde precisa melhorar. São os processos que a gente precisa mapear de forma mais assertiva. Reposição lenta. Então você está vendo ali que frequentemente tem um produto ali que tem um giro muito alto e não está tendo ali a reposição adequada. Então existem formas de você controlar isso, de você entender que aquele lugar ele tem que ser mais abastecido. Você tem a mercadoria lá no estoque, ela não está vindo no tempo hábil ali para dentro da loja. Sistemas intermitentes, né, é muito comum.
no varejo a gente utilizar de diversas plataformas. Isso aí vai impactar também. Você está tendo problema ali com o sistema que está intermitente, não está funcionando, não está dando uma carga de preço adequada, aquilo demora, trava a operação da loja. São coisas ali que impactam também negativamente. E com tudo isso, o que que isso vai tornar dentro da sua loja, dentro do teu negócio? Você vai ter uma equipe bombeira. Quer dizer isso, turma? É uma equipe que só vai apagar incêndio. É uma equipe que está trabalhando todo o tempo em resolver problema e não está trabalhando de forma preventiva, não está conseguindo ali atuar de forma priorizada, né, nas demandas e no que tem que ser feito para você operacionalizar de forma mais assertiva, né? Com mais saúde, uma cultura, né, que vai te dar uma sustentabilidade ali operacional melhor. Então, esse é o principal ponto, viu, turma? É a gente evitar de ter uma equipe bombeira. A gente vai conversar muito sobre isso aqui daqui para frente. E ali, né, a reflexão, né? A maior dificuldade não é o problema, é a inércia entre o erro acontecer e a ação começar, que é o que a gente falou no slide anterior. Muito importante a gente ter esse pensamento, né? Que não dá ali para a gente ver o problema, fingir que ele está ali, ou passar despercebido, ou não dar a devida importância que ele tem que ter naquele momento. E aí, turma, aqui alguns exemplos, né, de vilões da agilidade, né? O que que leva a gente a ser lento, né? E impactar ali o nosso custo operacional. Rádios que ninguém ouve. Quer dizer isso? É aquela conversa de corredor, né? Poxa, eu vi ali que tá faltando Coca-Cola. Nossa, eu tô vendo que essa gôndola aqui tá quebrada. Gente, aquele PDV ali tá parou de funcionar. Aquela conversa, aquele bate-papo que não gera nada, não gera demanda, fica ali nos corredores e ninguém faz nada, né? Ninguém é dono do problema. Isso é muito importante. A gente dá dono, né, para que as coisas sejam feitas, as tarefas. Isso é uma coisa que a gente vai conversar também. O cemitério do WhatsApp. Turma, isso é o que mais acontece hoje, né? Todo mundo gosta ali do WhatsApp porque é rápido, a gente fala rápido, e nada mais é que a gente passar o problema para frente, né? Vamos ser sinceros, a gente está ali jogando no WhatsApp o que está acontecendo. Ali normalmente é um grupo, ninguém é dono de nada, né? Não tem um dono do problema, não tem ali uma linha do tempo. Aquilo ali já virou uma, duas, três conversas simultâneas misturadas, e no fim das contas a gente não sabe se foi resolvido, porque não tem um checklist disso, não tem ali um botãozinho para você dizer que, olha, eu fiz, tá ok. A gente não tem definição de dono, de processo, de tempo. Isso vai fazer o quê, turma? A gente vai fazer as coisas de forma despriorizada, a gente não vai dar atenção para o que deve ser feito e muitas vezes a gente vai até esquecer de fazer. Então é uma coisa assim que, olha, isso está impregnada hoje no processo, a gente precisa repensar se esse é o melhor caminho. A gente pode falar rápido o que está acontecendo, mas tem que ser de maneira organizada, né? Ela tem que entrar numa lista de atividades. Dependência do dono do gerente. Gente, se a gente, tudo que tiver que fazer, que tiver que resolver, a gente tem que jogar na mão dessa pessoa, essa pessoa vai virar o gargalo da empresa. Talvez ela já seja o gargalo hoje. Então, o que que a gente tira disso, né? A gente precisa criar processo e criar responsabilidades para o time, para que cada um consiga, por si só, ou por algum par, ou em conjunto, conseguir resolver aquelas demandas. Não pode tudo depender do dono, do gerente, a gente esperar que ele esteja lá para poder resolver aquilo. A gente tem que distribuir essa demanda de maneira adequada. Informação volátil. A informação ali que você fala, né? Você conversa ali e ela fica na nuvem. Ela não vai para lugar nenhum. É uma conversa ali de corredor que não gera nada, que não tem dono, não tem demandante e a gente não vai conseguir gerar resultado a partir daquilo, né? Eu passei ali e vi que eu preciso repor tal mercadoria e aquela mercadoria, né? Eu não sei quem que repõe, quem que é o cara que é estoquista e essa demanda ela não foi realizada. Então também precisa ter processo. Quando a gente vê que está acontecendo alguma coisa, precisa definir qual é o caminho, né? Precisamos criar esse processo. E falta de rastro. O que é falta de rastro, turma? Se a gente não está, se a gente não está evidenciando isso em algum lugar, se a gente não está criando uma demanda, que seja colocar numa planilha, se você não tem um sistema, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Aquela conversa ali do cemitério do WhatsApp, né? Pô, joguei lá um problema às 11 horas da manhã. Aí joguei outro problema lá, outra pessoa jogou às 11h15. Ah, quem que está cuidando do das 11? Já está na conversa do das 11h15. Então, gente,
A gente precisa, né, ter ali uma timeline, ter ali quem que é o dono daquele problema para a gente rastrear e enxergar direitinho como que ele foi resolvido, né? Um pensamento ali, né, no rádio e no Zap, não existe histórico. Sem rastro, não existe gestão de performance. Então, isso é muito importante para a gente conseguir ter uma performance assertiva e ter mais eficiência operacional. E aí, turma, a gente vai agora para um pensamento de plano de ação. O que quer dizer isso aqui, turma? Isso aqui é o que a gente tem que fazer para a gente sair disso e a gente resolver esse problema aí, né, de custo invisível. Como que a gente faz isso? A gente vai começar a mapear os processos da nossa loja e entender ali qual que é o impacto que ele tem no meu negócio, qual é a dor que ele causa e qual é o nível de criticidade que eu tenho que resolver aquilo. Então, agilidade não é fazer tudo ao mesmo tempo, é saber o que precisa ser feito agora. Isso nada mais é que você priorizar conforme a dor do teu negócio e o quanto aquela dor vai impactar no teu custo operacional, quanto aquilo vai te dar, pode te trazer prejuízo. Então, quando a gente observa aqui o nível crítico, o que isso quer dizer? A gente está dizendo aqui, né, que parou a venda, PDV offline, queda de internet, balança da pesagem quebrada. Gente, isso aqui está impactando diretamente o meu negócio. Isso aqui está me trazendo prejuízo imediato. Então é crítico. Preciso resolver imediatamente. O que é urgente? Afeta o cliente, ar-condicionado desligado, goteira no corredor, falta de carrinho e cesta. Risco de perda, né? Geladeira, ali de congelados com temperatura oscilando, né? São coisas urgentes que eu preciso resolver. Isso está impactando ali, né, de forma mediana ali o meu faturamento. O que é rotina? Manutenção e infraestrutura, né? Então, eu preciso trocar lâmpada, eu tenho que pintar fachada, ajuste da porta automática, ajuste de prateleira, limpeza de vidro, solicitação de uniforme, né? Então, são coisas ali que a gente pode esperar mais para poder resolver. Aqui que está o ponto de criticidade, né, gente? A gente precisa entender isso, e quando a gente olha lá para a fila de tantas tarefas que têm que ser realizadas dentro do mercado, a gente tem que olhar aquilo e aquilo tem que dizer para a gente como que eu vou, né, priorizar isso aqui, o que que eu tenho que resolver primeiro. Tem que ser tudo gerente? Não tem que ser. Pode ter outras pessoas envolvidas nas resoluções desses processos, né? Precisa ter autorização da troca de lâmpada pelo gerente? O cara de manutenção vai lá e já troca. Então, é um processo que já está direcionado direto para ele. Então, aqui é nós criarmos o plano de ação, né? Então, mesmo ali que você não utilize um portal, né, como o Acelerato, uma ferramenta como o Acelerato para você gerir isso, você conseguir mapear esse processo numa planilha já é um grande passo para você entender como que é a tua operação, quais são os gargalos e o que tem mais impacto operacional e que, que pode te trazer mais prejuízo naquele momento, tá? E aí, turma, nós partimos aqui para o mapeamento de fluxos. O que é esse mapeamento, né? Então, a gente está começando a direcionar os caminhos pelo qual esses serviços, né, que a gente mapeou, eles vão passar, por onde eles vão ser direcionados. Então, aqui a gente fala de responsabilidade definida. O que é isso? A gente vai dar nome de quem é a pessoa que resolve cada coisa. Ah, a balança está quebrada? Quem que é que eu tenho que acionar? Ah, é o gerente. Tá, mas o gerente ele tem que acionar o fornecedor. Então, a gente vai ter um fluxo previsível para isso. O que isso quer dizer? A partir do momento ali que eu tenho a responsabilidade definida, eu defini todo o meu catálogo de serviços, tudo que eu preciso resolver, atualizar, né, resolver algum tipo de erro, eu vou conseguir definir quem é a pessoa que vai resolver isso para mim. E aí, a partir disso, eu vou definir o fluxo. Ele vai ter um início, meio e fim, para que aquilo seja solucionado e eu tenha visibilidade daquilo. Autonomia da equipe. Preciso direcionar tudo para o gerente, turma? Não. Aí eu vou entender dentro desses serviços quem que são as pessoas que podem me ajudar e que vão ter a responsabilidade de apoiar a operação para que ela ande da melhor forma. Conceito de prevenção. Isso aqui, pessoal, nada mais é que a gente ter o conceito de organizar esses processos e ter as diretrizes dele. Porque se uma vez que eu consiga seguir esses processos, eu deixo de ter aquela equipe bombeira, que só vai ficar resolvendo bucha, que tudo vir urgente, porque eu estou conseguindo fazer as coisas de maneira organizada, preditiva, no tempo certo. Aquilo que eu tenho que dar criticidade urgente, eu vou dar urgência. Aquilo que eu posso esperar, porque eu tenho esse entendimento. A gente fez esse estudo. Então, isso é importante.
E aí a gente entra aqui na padronização, né? É padronizar processo. Onde que esse cara começa, onde que ele termina. Eu vou dar um exemplo ali, por exemplo, de alçada, né? De aprovação, por exemplo, de compra de uso e consumo. É uma coisa muito comum em loja. A gente tem que comprar ali bobina para o caixa, a gente tem que comprar ali papel higiênico para o banheiro, material de limpeza para limpar a loja, né? Isso são materiais de uso e consumo, eles precisam ser comprados. Tem serviços como pintura de loja, reforma de alguma área, que tem custos mais elevados. Tá, mas aonde que eu peço isso? Quem que aprova? Quem que compra? Como que eu controlo esses custos para que eu não tenha prejuízo, né? Eu, de repente, não tenho alguma fraude ali dentro daquela operação, né? Então, e os sistemas como o Acelerato, eles vão, né, te ajudar nisso. A gente vai desenhar aquele fluxo previsível de etapas, onde a pessoa lá que está precisando lá do material de limpeza vai abrir, o gerente vai aprovar, o gerente vai para o dono aprovar, se for um alto custo, até chegar lá no fiscal, no financeiro, que vai executar o pagamento, e depois vai voltar ali para o cara que pediu na loja para ver se aquilo chegou para ele ou se aquele serviço foi executado. E o tempo todo a gente está olhando esse processo acontecer. Então é padronizar de fato ali os processos, tá? E aí, qual é o poder dessa centralização de processo, né? Fim da dispersão. Que é isso? Eu vou citar aqui o Acelerato como exemplo de plataforma, né? De fim da dispersão. E nós temos ali três módulos. É o módulo de atendimento, é o módulo de projeto e é o módulo ali de checklists. Todos eles impactam ali no varejo? Sim, de formas diferentes. Mas eles estão todos no mesmo portal, as pessoas acessam o mesmo lugar e a gente consegue controlar de ponta a ponta o processo. Seja ele pelo portal, pelo aplicativo que o cara tem na mão ali, na loja mesmo ele consegue olhar. E aí o que que vai acontecer? A gente tem ali o módulo de atendimento, que ele vai apoiar ele nas demandas ali que ele tem do dia a dia, ali a área de manutenção, a área de TI, né? As áreas ali que precisam dar suporte para que aquilo ocorra da melhor maneira. Eu consigo ali ter um módulo de projeto que vai dar ali a visibilidade de planejamento estratégico da empresa, pode ser utilizado ali pelo time de marketing. A gente pode controlar ali uma reforma de loja, uma abertura de nova loja, uma reforma de setor. Então, tudo isso vai estar contemplado ali para você ter visibilidade, porque são áreas diferentes que atuam, tem prazos que precisam convergir de maneira cronológica para que aquilo ocorra da melhor forma. Você vai ter isso tudo no mesmo lugar. E o checklist, que vai permitir que você tenha ali o controle de qualidade das lojas, que elas sejam verificadas com frequência e que traga ali mais assertividade no dia a dia ali e que você garanta, mesmo não estando na loja, né, você que é dono ou você que tem várias lojas, você garante que todas as lojas estão em padrão. E aí a gente diz ali, né, rastreabilidade total. Gente, é a visão do negócio, né? Você está num portal ali do Acelerato, a gente vai ter painéis que vão mostrar para você o que está acontecendo. Eu vou saber ali que tal coisa está vencida, que precisava ser corrigida já ontem, e eu preciso dar vazão para aquilo. Então a gente olha de maneira muito objetiva e rápida o que, que precisa ser feito para as coisas andarem. E volto a dizer, né? A gente melhorar, né, o nosso custo operacional. Vai trazer economia para você. Informação em tempo real. A todo momento você sabe onde o processo está parado. Eu acabei de citar. A gente tem um fluxo ali de aprovação. Esse fluxo de aprovação, ele tem que passar por N pessoas. Uma pessoa abre, outra aprova. Se for muito caro, o dono tem que aprovar. Poxa, mas aquilo está atrasado, eu preciso olhar, né? Como que eu vou fazer para poder acompanhar isso? O painel vai mostrar para você onde o processo está parado, você pode interagir dentro daquele processo, daquela demanda, para que ela ande da melhor maneira. Organização automática. Gente, a gente não falou ali do nosso plano de ação, de entender ali qual é o cenário, quais são os serviços, o que que a gente demanda, né? Como que esse processo tem que acontecer. Uma vez que a gente tem isso dentro do Acelerato, a gente só precisa saber falar qual que é o serviço que a gente quer. Poxa, eu quero aqui que faça uma manutenção da balança do açougue. Isso automaticamente vai cair para a área de manutenção, que já vai saber do caso, e efetivamente ela pode acionar ali o fornecedor, que pode estar dentro do próprio portal também, para poder acompanhar esse processo. Então fica muito fluido. Você sabe exatamente como que aquilo tem que andar, porque a plataforma já está dizendo para você e você já mapeou o processo. E a cultura de registro. Essa, uma das mais importantes, né? Então, qual é o pensamento aqui, turma? Se não está na plataforma, não é para fazer, não é para executar. Então, tudo tem que ter registro. Uma vez que você implementa essa cultura de que tudo tem que ter o registro,
Você resolve o problema de mapeamento, você resolve o problema ali de tempo de atendimento, resolve o problema de saber quem é o dono do processo. E são poucos minutos ali, poucos segundos, né, para você abrir a demanda por dentro. Então, é uma coisa que assim, só tem benefício para você. Aquela curva lá que eu falei lá no início, né, que é o tempo, o erro ele está lá, e o tempo que do erro está acontecendo até ele ser resolvido, até ele começar a ser resolvido, você vai conseguir sanar, porque o fluxo vai estar já, né, vai estar mapeado e funcionando. Então, é ali, né, o fim do eu te avisei no corredor, se está no acelerato, está sendo medido, você está conseguindo controlar de forma efetiva. E aí, turma, aqui eu trago até uma tela do Acelerato, né, que é uma das telas, uns painéis aqui de acompanhamento, e eu pego esse tema aqui de gestão por SLA, né? Por quê? O que é SLA, né? SLA é um acordo de serviço para determinado tipo de atendimento. Então, se você tem ali um tipo de atendimento que é manutenção de PDV, manutenção de balança, reposição de estoque, limpeza do corredor X da loja, tudo isso é um serviço. E para cada serviço desse, a gente vai acordar um tempo. Lembra que a gente mostrou ali, né, o quadro de criticidade, de priorização? É aqui que a gente vai poder acompanhar e dizer. Aí você me fala, não, Alex, mas eu não sei qual é o tempo médio, eu nunca usei isso. Gente, a gente vai começar a usar. Você vai colocar um tempo estimado. Ah, eu acho que é um dia para a gente resolver o negócio da balança. Ah, eu acho que é 2 dias para a gente resolver o problema do PDV. Ah, eu acho que é 2 horas para a gente fazer a limpeza ali daquele setor que tá precisando. A gente vai colocar esse tempo. E aí a ferramenta vai te mostrar a informação, aonde você precisa melhorar. Se aquele tempo tá legal, se aquele tempo ele tá estourando muito. Nada mais é que você ter a visibilidade. Você conseguir enxergar que o negócio está acontecendo ou que não está acontecendo, que é o principal, né? A gente tem que saber o que que não foi resolvido, o que que está parado. Então, para isso serve ali a gestão de SLA. E ela é muito importante para o teu negócio, para você conseguir, né, tangibilizar ali os tempos de atendimento para cada tipo de serviço. Tá bom? E aí, turma, a gente entra aqui nos benefícios reais, né? A gente vai ter aqui autonomia, né? O que quer dizer isso, né? O próprio colaborador, ele abre o chamado com 2 cliques e volta a focar no cliente, sem precisar caçar o gerente. Gente, eu preciso lá toda hora ir lá e falar para o gerente, ou mandar naquele grupo de WhatsApp que está resolvendo ali 30 casos simultaneamente. Não, eu vou pegar o celular, eu vou entrar no aplicativo aqui do Acelerato e vou abrir a demanda aqui em poucos segundos. Histórico, tudo documentado, o fim do disse-me-disse, consulta rápida do que já foi feito anteriormente. Extremamente importante você ter o histórico para você saber ali como lidar com aquilo, se aquilo é recorrente. Aquele negócio que eu já arrumei lá 30 vezes, será que eu vou ter que arrumar de novo ou comprar um novo, né? Ah, aquele problema que está acontecendo ali de mau atendimento ali, eu vou ter que lidar com aquilo novamente ou não, ou eu vou ter que tomar uma atitude com aquele funcionário que atendeu mal e gerou ali um tipo de reclamação, né? Tudo isso a gente pode processualizar dentro para poder controlar e verificar histórico. O histórico é a informação para tangibilizar ali a nossa análise estratégica do negócio, tá bom? E mobilidade, operação na palma da mão, o gerente resolve pendências e monitora a loja enquanto caminha pelo corredor. Não só o gerente, turma. Todo mundo ali que tem um celular que vai poder ali acompanhar as suas próprias demandas. Obviamente o gerente acompanha de todas, né? A gente consegue ali gerir, né, todo o negócio ali na palma da mão, além das notificações que vão ajudar ali também a gente no dia a dia com as atividades que são executadas. E aí, turma, a gente entra aqui no acelerato em ação. O que que é o acelerato em ação dentro do negócio varejo, né? A gente vai ter ali uma interface intuitiva que vai permitir ali que você consiga controlar todo o seu negócio, todas as ações e demandas que precisam ter processo definido para você poder melhorar a eficiência operacional. Então, já aqui no exemplo, né, a gente vê aqui um ranking de categoria, que são os serviços, né? Então a gente olha ali o que está pegando mais, a gente clica, já vem para a lista, a gente comenta. Então isso é bem bacana. Abertura em segundos, é rápido você ali gerar as demandas, então fica fácil também para você substituir ali o disse-me-disse, o WhatsApp, uma planilha que você está usando, um e-mail que você manda e nunca sabe se ele vai ser respondido. Visão macro. A gente fala visão macro aqui, eu estou enxergando tudo, né? Eu estou olhando todas as equipes que me apoiam dentro desse negócio, eu estou olhando os projetos que estão em andamento, eu estou olhando ali os checklists que estão sendo executados, né?
Isso aí vai me permitir que eu consiga ali tomar ações mais práticas do negócio. É importante essa visão macro definida ali, bem mapeada, para que a gente consiga dar andamento às coisas. Notificações inteligentes. Esse ponto aqui é extremamente importante e ele é benéfico. E ele impacta diretamente ali em a gente tirar esse custo operacional invisível que você está tendo. De que maneira? Toda ação, toda demanda que está em andamento dentro do Acelerato, a gente consegue configurar para que ela cobre as pessoas de que tem que ser feito aquilo. Então, toda vez que uma demanda ela é definida, que ela tem um dono, esse dono ele está sendo cobrado da resolução dela. Quem que cobra? O gerente precisa ir lá cobrar, o dono? Não. O próprio Acelerato ele começa a notificar a pessoa de que ela tem que fazer aquilo. E isso pode ser personalizado de acordo com a criticidade. Então, para aquele caso lá do PDV parado que tem que ser rápido, o cara pode a cada 30 minutos configurar lá para o Acelerato falar para ele. Fala, já estamos 30 minutos, já estamos 1 hora. Ah, o caso da lâmpada lá que o cara tem 5 dias, com 2 dias a gente já manda. Olha, já passou 2 dias lá que precisa trocar lâmpada, só falta 3. Então, isso é bem bacana e automático no Acelerato. A gente consegue fazer isso de forma personalizada por serviço. Relatórios estratégicos. Os relatórios acelerados são desenvolvidos exatamente para você tirar ações dele, para você saber analisar, interpretar, e a partir dele você entender os gargalos e como agir a partir daquele resultado com as próximas ações ali e melhorar cada vez mais o seu processo. Volto a dizer, né? Aqui que entra ali a mudança de cultura e você deixar de ser uma equipe bombeira para ser uma equipe ali mais preditiva, mais proativa, em função organizada dos processos que você mapeou, tá? E aí, turma, essa parte de visibilidade gerencial estratégica, né? Extremamente importante, né? Então, quando a gente está usando ali os módulos, eles estão em ação, eles estão trabalhando para você, você consegue tangibilizar ali uma análise mais assertiva das coisas. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, por exemplo, ele está mostrando para a gente onde é o gargalo em um dos processos. O que isso quer dizer? Poxa, eu tenho processos que não são uma pessoa só que tem que resolver. Tem que passar primeiro por uma área, depois por outra, depois por outra. Ou até o caso do fornecedor que vai lá arrumar a balança, vai lá arrumar o PDV. Poxa, quanto tempo esse cara tem para fazer isso? A gente vai ter uma etapa lá de aguardando o fornecedor e a própria ferramenta vai cobrar o seu fornecedor por e-mail, porque ela vai interagir por e-mail com ele, falando, olha, você tem demanda tal na loja tal para fazer, teu prazo é 2 dias, e aí com um dia ele já começa a cobrar, se atrasar ele começa a falar que está atrasado. Então a ferramenta ela também está trabalhando proativamente para te ajudar a cobrar o teu fornecedor de que tem que fazer aquilo, ou até internamente quando esse processo ele anda por diversas áreas. Quando a gente fala do checklist, por exemplo, a gente observa ali que a gente consegue definir processos bem legais do ponto de vista operacional e até de treinamento. Porque imagina o seguinte, você é um cara que tem 5 lojas aí. Poxa, eu gostaria que as minhas 5 lojas elas trabalhassem igual. Então a gente pode montar checklists ali para você de abertura de loja para garantir que a loja está abrindo da melhor maneira possível. Qual é o padrão de qualidade? Olha, essa aqui é a foto do açougue de como ele tem que estar organizado, aqui é a foto da padaria, esse corredor tem que estar desse jeito, a loja tem que estar limpa, os carrinhos eles têm que estar organizados ali na frente da loja para o cliente chegar e já pegar. Pô, todo dia esse checklist vai aparecer lá para o cara da loja para ele executar essas perguntas, responder, tirar foto em tempo real e você vai receber isso no seu e-mail, pronto para você analisar. Então, olha que interessante isso, turma. Eu não preciso estar lá cobrando o cara todo dia. A própria plataforma já vai mandar o que ele tem que fazer, como tem que fazer, e você ainda recebe esse relatório final no final da execução. Olha isso. Você acha que o cara vai querer mandar para você alguma coisa errada? Ele não vai querer. Ele vai mandar tudo para você certinho. Ou seja, a própria ferramenta está dizendo o que o cara tem que fazer. O cara muito provavelmente vai fazer porque ele não vai querer te mandar coisa errada. E você vai estar com todas as lojas no padrão que você precisa. E mesmo aqueles problemas que estão acontecendo, que ele vai dar como não conforme, ali mesmo você já pode criar planos de ação para você conseguir tangibilizar ali a correção daquilo. Vou dar um exemplo ali de ruptura, né? Poxa, eu estou com o estoque de Coca-Cola aqui que está bem baixo no meio de loja, né? E precisa ser reposto. Ali mesmo eu posso criar um plano de ação para o estoquista receber lá no celular dele, enfim, para que ele reponha essa mercadoria. Então, isso pode ser feito ali constantemente. Então, a gente até diz, né? Poxa, precisa ter um checklist de abertura de loja, de meio do dia e do final do funcionamento da loja, né?
E aí são checklists até diferentes, né? Por exemplo, no fechamento, eu garanti que todas as portas estão fechadas, que os ar-condicionados foram desligados, né? Volto a dizer, né? Economia, gente. A gente vê os custos que a gente tem, que né, são invisíveis, e a gente fazer com que a plataforma trabalhe cercando esses problemas que podem gerar prejuízo financeiro para a gente a nosso favor. Tá bom? É um pouco disso aí, turma. E é isso aí que eu queria passar para vocês, compartilhar com vocês um pouquinho aí das dores que tem no varejo e de como a gente consegue criar esse mapa de plano de ação para conseguir resolver. Eu abro esse espaço aqui agora para as perguntas, né? Para a gente entender aí se teve alguma dúvida, se tem alguma curiosidade. É isso aí. E aí a pergunta aqui, né? Como o sistema me ajuda a saber quem é o gargalo da minha operação? Então, turma, isso aí nada mais é que uma análise dos fluxos que a gente implementa, né? Então, quando a gente observa ali que a gente implementou um fluxo, por exemplo, de manutenção de ar-condicionado, e a gente tem a etapa ali do fornecedor que precisa fazer, e ela tem um tempo estimado para ser executada, a gente vai analisar isso no relatório depois e vai entender que o gargalo é o tempo que o fornecedor chegou. Ao mesmo tempo que pode ter outro processo de aprovação de compra que engargalou ali no gerente para ele aprovar. Então, a gente consegue analisar isso através dos relatórios do Acelerato, que vão dizer o tempo médio baseado no SLA que a gente definiu para aquele problema. E aí tem a pergunta aqui, né? Dá para integrar prestadores de serviços externos, como empresas de refrigeração, no fluxo de agilidade? Sim, dá, né? Inclusive, o Acelerato ele faz isso por e-mail. Então, dentro de um ticket ali que você está tratando, a manutenção de uma balança, de um ar-condicionado, de um PDV, você pode envolver o teu fornecedor ali dentro daquele atendimento, mandar e-mail para ele, aquilo fica registrado no fluxo, inclusive você pode definir o tempo ali que você está esperando ele executar. Foi até link com a pergunta anterior, né? Que é a gente entender ali se tem um gargalo ou não. Poderia estar verificando isso. Qual o tempo médio que ele me atende até a resolução ali daquele problema. Se eu tenho várias lojas, por exemplo, como eu consigo garantir agilidade sem ter que estar presente em todas? Além disso, como eu consigo garantir que as rotinas estão sendo feitas no meu negócio? Gente, isso aí nada mais é que boas práticas dentro de um checklist operacional, tá? Então, quando a gente observa ali que a gente monta um checklist operacional, garantindo ali que aquela rotina de abertura de loja, de fechamento, ela está toda mapeada através dessas perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas, e as que necessitem de fotos sejam tiradas fotos em tempo real, que a gente pode obrigar isso, você garante um padrão em toda a tua rede, né? Então, independente da quantidade de lojas que você tem, você consegue garantir que todas elas estão no padrão, porque todo mundo que executar o checklist, ele vai ter que tirar foto, aquilo vai gerar uma nota e aquilo vai ser entregue para você no momento que for que terminar. E aí você entende ali como que está a operação da tua loja e garante que o processo está andando da melhor maneira possível. Inclusive, você enxergando ali onde tem os gargalos, né? Como, por exemplo, as perguntas que são não conformes repetidamente, né? Entendendo ali como é o fluxo e aonde você pode, numa loja que está operando de forma excelente, copiar para a loja que está performando ali de forma mediana. Então é interessante esse ponto aí para colocar em prática, e é perfeitamente possível. Onde fica a opção do checklist? Gostei dessa ideia. Tem indicador, dashboard desses checklists diários? Tem sim. Então, assim, né, o checklist ali é um módulo que a gente tem, que chama módulo de execução. Então, ele basicamente ele tem três funções ali, que é executar checklist. A partir desse checklist, a gente criar plano de ação, que são atividades para corrigir as não conformidades daquele checklist. E também a parte ali de atividades, que são atividades avulsas ali que a gente pode implementar dentro desse módulo, tá? E sim, ele tem indicador, tem dashboard, a gente consegue acompanhar ali, né, quantos foram feitos, quantos estavam agendados, qual a nota média, o ranking por loja. Inclusive, a gente consegue saber até a produtividade de cada pessoa que tem que executar, né? Se ela tem que fazer 30 checklists no mês, quantos desses 30 ela executou? Para você até ter uma forma ali de gamificar essas pessoas durante, né, a jornada. Como faço para acabar com as rupturas frequentes? Olha, o checklist é uma boa estratégia, porque o checklist ele vai mostrar um ranking de não conformidades. Então, se você tem um checklist diário de rotina de abertura de loja, de fechamento, você pode incluir os corredores como ponto de verificação de ruptura. Então, se você identifica em tal corredor, ruptura,
você aponta isso na plataforma, e isso for frequente, ele vai ser ranqueado num alto escalão ali no seu ranking de não conformidades. E aí você vai identificar de forma fácil onde está, e aí você vai ter também uma análise estratégica para poder melhorar, né, o abastecimento daquele produto em questão, ou aumentar o espaço dele, enfim. A gente consegue fazer isso sim de forma preditiva, de forma que você consiga saber ali a quantidade, tá? Bom, turma, acho que é isso. Finalizou as conversas, tá? Muito obrigado aí pela atenção de todos, pelo tempo. Eu sei que é um tempo precioso de vocês do varejo, né? Quero agradecer mais uma vez. Espero ter contribuído aí para que vocês consigam, né, é, ter alguma ideia de como melhorar o processo de vocês, de como criar planos de ação para você melhorar a eficiência operacional, tá? E aí, para quem quiser, conta com a gente, pode nos procurar aqui nos nossos canais e a gente, né, gosta muito de conversar e bater papo. Serão muito bem-vindos. Um abraço.